A paz do Senhor, igreja. Deus seja louvado. Eu quero abrir esse culto que nós celebramos ao nosso Deus com o Salmo de número 95, que diz assim, ó: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande, acima de todos os outros deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus, e nós, povo seu, do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Amém? Então esse é o convite para mim e para você nessa noite. Vinde, adore, se ajoelhe, se prostre àquele que nos fez, e que o Espírito Santo encontre em nós morada. Amém? Que nós venhamos amolecer o nosso coração, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne, onde o Espírito Santo de Deus habita. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você tem a oportunidade de cantar Reina em mim, sobre o meu pensar, sobre o meu falar, ao único Rei da nossa salvação. Amém? Sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amados, quem esteve aqui no culto de oração ontem? Amém. Eu pensei, será que agora vai fazer uma vigília e não avisou? Porque a vontade que dava era disso, era de continuar, era de cantar, era de testemunhar, era de ouvir, era de nos edificarmos uns aos outros, era de glorificar esse Deus maravilhoso que nos sustenta todos os dias. Uma semana começando e nós estamos aqui como igreja. Ontem foi espetacular. E hoje, com certeza, não será diferente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o mesmo. Abra o seu coração, que você certamente vai sentir a presença do Senhor te aquecendo, te fortalecendo. E você pode começar cantando como ontem. Coroamos a Ti, Jesus. E nós nos rendemos aos Teus pés, porque o Senhor é o único. Aleluia. Solte sua voz, abra sua mente e coração. O único que é digno de receber O que, igreja? a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Que alegria! Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Adore, igreja! Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei
rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia. Amados, ainda em louvor, ainda em adoração, nós vamos cantar esse louvor que diz que nós temos um anseio, nós temos um desejo, mesmo que nós sejamos falhas, mesmo que todos os dias nós erramos para com Deus, para com o próximo, nós não conseguimos ser uma mãe por excelência, ser um pai por excelência, um irmão por excelência, um servo por excelência. A Bíblia fala às vezes até de servo inútil. Nós somos, mesmo com tudo que nós fazemos, que nós achamos que é muito. Mas mesmo assim, nós temos um desejo, e uma coisa nós pedimos, para que o Senhor dê um coração igual ao dele. E é nessa busca que nós vamos conquistando dia após dia. E é nesse anseio que o Senhor vai te dando capacidade para vencer, para perdoar, para caminhar, para todos os dias acordar, para se levantar, para ser curado, para testemunhar, para reunir a sua família. Amados, esse louvor fala de coisas muito profundas, principalmente que a gente tem que ter o coração do nosso Deus, nós vamos ter a mente de Cristo, perdoar com o perdão que Ele distribuiu para mim e para você, amém? Foi com condições? Ele impôs condições? Não! E nós impomos condições, se as coisas não for do nosso jeito, se o esposo não for do nosso jeito, se o filho não for, se a filha não for, se a esposa não for, e nós vamos impondo condições e acumulando ressentimentos, acumulando impaciência, dificuldade, irmãos, de caminhar, porque ficamos presos e o nosso espaço fica limitado. E o que o Senhor quer para mim e para você nessa noite é que você abra os teus espaços, amém? Liberando esse perdão, liberando, saindo fora todo esse ressentimento, essas coisas que não pertencem ao reino dos céus. Libera hoje, amado, na tua casa, na tua igreja. O teu irmão que está aqui não é perfeito, você também não é. O bairro aqui é difícil, não tem problema, você também é. Amados, vamos abrir o nosso espaço, vamos fazer a oração de Jabes, né, Glória? Alargar os nossos caminhos, liberando aquilo que tem de ruim dentro do nosso coração. Libera perdão, o Senhor nos capacita para isso. E nós vamos cantar agora. Ensina-me a amar o meu irmão, a perdoar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos e perdoar com o teu perdão. Será que você consegue olhar com os olhos de Cristo? Amados, olha para você. Não consigo. Agora é momento de você falar: Senhor, eu não posso, mas o Senhor reina em mim. Amém? O Senhor reina no meu pensar, no meu falar, nos meus sonhos. Então não vem de você, vem do braço forte do nosso Deus. Amém? Dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, Nada encontrarás. do que, igreja? De bom. É uma verdade dura, mas é uma verdade. Mas um desejo eu tenho. Declara. De ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual. O Senhor está ouvindo a tua intenção, a tua oração. O Senhor está ouvindo, amado.
Pode orar em formato de música agora. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ore, ore. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Mais uma vez, dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Quem quiser se ajoelhar, quem quiser sentar, quem estiver cansado, com as pernas doendo, sinta-se à vontade, nós vamos continuar orando ao nosso Deus. Amém. Nós vamos elevar os nossos pensamentos, as nossas vozes, o nosso coração, a nossa mente até o trono da graça. Oremos. Santo e majestoso Deus, exaltado és entre as nações, exaltado és sobre as nossas vidas, ó Pai, porque somente o Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Nesta noite, ó Pai, nós entregamos, ó Pai, aquilo que nos tem afligido, ó Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, ó Senhor, os nossos problemas, ó Pai, e as dificuldades que nós enfrentamos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor é através de Jesus Cristo, sabemos que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Por isso que nós te louvamos, ó Pai, e entregamos, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor tem a cura sobre as enfermidades, sobre os problemas e sobre as dificuldades. Senhor, que nós possamos, com os nossos joelhos em terra, estarmos fazendo, ó Pai, como os discípulos do passado. A quem iremos nós? Iremos somente a Jesus, porque só Tu tens, ó Pai, a palavra de vida eterna, Pai. Então que essa palavra de vida eterna, Senhor, possa tornar-se realidade nas nossas vidas, ó Pai, e que somente o Senhor possa operar, pode transformar, porque nós sabemos, ó, que o Senhor é o pão da vida,
O Senhor é a verdade, o Senhor é a vida sobre cada um que está, Pai. O Senhor é um Deus que cura, Pai. O Senhor é um Deus que transforma, Pai. E agindo o Senhor, e ninguém pode impedir, ó Pai. Então que o Senhor esteja agindo sobre essa tua igreja, Pai. E nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor opera, Pai, até o Senhor o inimigo treme, ó Pai. Então que o inimigo possa tremer nessa noite, porque o Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor está falando aos corações de cada pessoa que aqui está, que somente o Senhor é Deus, ó Pai, que nenhum outro nome há para a salvação, que somente o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Por isso, ó Pai, nós te damos glória e entendemos aleluia, ó Pai, para todo sempre. Amém. Está preparado aqui a casa. O que mais, igreja? E o meu Vamos nos colocar em pé? coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Aleluia. E os filhos? As filhas? Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Aleluia. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus.
irmãos possam se sentar. Que maravilha poder exaltar o nome do nosso Deus, engrandecê-lo de verdade, né, com o nosso coração sincero. Amados, nós temos agora os nossos momentos de dízimo e de ofertas. E antes eu gostaria de estar refletindo com os irmãos algumas coisas. A primeira coisa é a questão de nós contribuirmos com as ofertas e com os dízimos, que isso é uma forma de participarmos do reino, amém? De todo o reino de Deus, que é enorme aqui na face dessa terra. E a oferta é uma das maneiras de você participar, né? Talvez você não participe varrendo, talvez você não participe cantando, mas você participa ofertando, o que para Deus é tudo uma grande honra, um grande privilégio. E Ele tem nos abençoado, tem nos dado ferramentas para isso, amém? Então é uma forma de nós nos envolvermos na igreja e no reino do Senhor. No mês de janeiro, nós teremos o evento evangelístico. Hoje eu estava falando para algumas pessoas. É um evento muito abençoado e nós temos um grande privilégio de termos essa equipe aqui conosco, de missionários, do dia 10 ao dia 17. Eles vão estar lá na escola aqui em São José. Nós vamos ajudar com alimentos não perecíveis. Os demais eles dão conta, eles cozinham, eles dormem lá na escola. E eles vão evangelizar no bairro com cultos e as participações também nos cultos aqui. Amém? Então, a gente tem que já ansiar no seu coração, já criar uma ansiedade boa para participar. Os que puderem estar participando no meio da semana, vai ser muito bem-vindo. E os que não puderem, né, não tiverem disponibilidade, de acordo com o tempo, né, do seu trabalho, do seu estudo, com certeza, de alguma forma, todos nós poderemos participar. Amém? Amados, nós temos as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, nosso Instagram. Então, que os irmãos possam se inscrever no nosso canal, para que mais pessoas consigam. Eu não sei quantos de vocês têm compartilhado as mensagens que o pastor tem colocado, né, no nosso grupo. Eu tenho tido o privilégio de compartilhar com algumas pessoas. Então, assim, a palavra do Senhor não volta vazia, amém? Tá, às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu ouvi tudo, né, esquece. Já ouviu, né? Já ouviu, já se alimentou, esquece de compartilhar. Mas às vezes tem uma pessoa no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas que se encostam na gente, assim, que a gente se encontra, sempre tem algo que quando descobre que você é do Senhor, pede oração. É um momento de você falar da palavra do Senhor e também de compartilhar as palavras que são feitas aqui, tá bom? Tem os louvores e também tem a palavra ministrada de todo domingo. Então não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, tá bom? Eu quero aproveitar essa parte de pedir de dízimo e oferta, esse privilégio que nós temos. A Glória ontem falou sobre o Ministério Infantil, né, Glória? Que ela tem um desejo enorme de fazer várias coisas, mas às vezes falta recurso. No mês da Semana da Criança, ela pensou algumas coisas, estava borbulhando dentro dela, e eu sei muito bem como que isso borbulha, porque ela não fala outra coisa. E ela fica, eu preciso tirar xerox, eu preciso pedir material, eu preciso ver, estou pensando nisso, o que você acha daquilo? E ela tem desejo de fazer ainda mais. Eu creio que tem outros irmãos aqui também que têm um desejo, né? E tem várias maneiras da gente contribuir. Uma delas é o dinheiro, mas principalmente o entendimento, né? O conhecimento de que é tão importante. As crianças estão ali, daqui a pouco elas vão lá para baixo. Você pode cumprimentá-las, você pode, de várias maneiras, abençoar a vida delas. Mas eu quero contar um testemunho rapidinho, tá, pastor? Coisa rápida, que é sobre a minha vida. Eu já falei para vocês, vou repetir, que eu conheci o Senhor Jesus na minha infância, e quem me levou foi uma vizinha que me convidou, eu fui, e ali eu conheci o Senhor Jesus, amei, me apaixonei por tudo, me converti ainda criança, e eu lembro que essa irmã mudou, né, para outro lugar. E aí, quem é que ia levar a Elma para a igreja? Porque a minha família não ia. A Glória ficava o dia inteiro assistindo o Silvio Santos. Ela e a Nena. Eu falava, vamos para a igreja, estava lá, uma deitada com a outra, né, Glória? Ficava no sofá, as duas deitadas lá. Só pode, porque a minha palavra não valia nada. Mas enfim, eu era criança e só eu ia, né? Mas quando essa irmã mudou, ela, o esposo dela e a filha dela, os filhos deles, né? Ficou sem ninguém. Ela me deixou na guarda, você sabe de quem, né, Glória? Do senhor Arnaldo. O senhor Arnaldo era um presbítero da igreja, era um senhor com mais de 60 anos na época. Hoje, se ele for vivo, que eu não acredito, ele deve estar com 110 anos, então acho que ele não está mais vivo, né? Mas eu tive notícia dele por um bom tempo ainda.
Ele foi, inclusive, no meu casamento na época. Eu falo, inclusive, como se fosse ontem, né? Já faz quase, né? 34 anos. Mas esse seu Arnaldo, ele me levava para a igreja, irmã Aide. Era um senhor. E ele tinha aquele compromisso de levar uma criança de 8 anos para a igreja. Era só eu. Ele tinha os netos, tinha as netas que não queriam também ir. Mas a Elma queria. E eu lembro que era na Itaquera. E nós pegávamos o trem, íamos para Itaquera. E depois ficou difícil para ele, que ele foi ficando mais de idade. Abriu uma na cidade Líder. E aí nós começamos a ir na cidade Líder. Eu morava na Coab 1 na época. Então era mais perto. E aquele homem foi me levando. Foram quantos anos que aquele homem fez culto na nossa casa, Glória? Uns 8 anos. O seu Arnaldo, ele não era o pastor. Ele não era um dos mais renomados, um dos mais conhecidos na igreja. Ele levava a Elma. E ele se prontificou a fazer culto toda segunda-feira na minha casa. Foram quase 8 anos, todas as segundas-feiras ele ia na minha casa. Às vezes o culto estava cheio, tinha até criança. Eu levava as crianças para o meu quarto. O que faziam comigo na igreja, eu fazia com as crianças no meu quarto. Ensinava as musiquinhas, contava as histórias, pintava os desenhos. E aquele homem ficou durante 8 anos. Aí depois a gente teve outras questões, outros rumos na vida. E a gente acabou, né, não nos vendo mais. Mas ele chegou aí no meu casamento na época. Então, assim, hoje eu me vejo, tudo bem, né? Não sou lá grandes coisas, né? mas fui uma criança assistida. Amém? Eu fui uma criança assistida. E, por incrível que pareça, não foi pelo meu pai, não foi pela minha mãe. Como eu falei para vocês, eu que falei de Jesus para meu pai, e ele se converteu em seguida, né? Mais para frente, assim. E depois que minhas irmãs começaram a ir, assim por diante, como diz a Glória, estava esperando, né? O chamado, né? O chamado, no caso dela, não é de Jesus, era do Vitorino. Mas, enfim, eu fui uma criança assistida por um presbítero, por um homem. Então, assim, você pode ser uma bênção na vida de uma criança. Você pode ser essa pessoa que assiste, não só seus filhos, não só seus netos, um vizinho, uma vizinha, uma criança da rua, tá bom? E Deus é tão bom que, na época, nós crianças chamávamos outras crianças do prédio e elas iam, e ali alguns se converteram e até hoje são crianças no reino do Senhor. Então, amados, quando a gente fala de dízimo e oferta, tem várias maneiras a gente entender como é importante para o reino investir em vidas. Amém? Do menor até o mais idoso. Isso é muito importante para cada um de nós. Então, você tem essa oportunidade, alguns já colocaram, enquanto nós vamos cantar aqui agora. Nós não, o pastor e o Marcos. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me faz chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida, curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deus amado,
esse momento especial, esse privilégio de investirmos na Tua obra. Senhor, sabemos que o Senhor é o dono da seara. Prospera, multiplica. Ó Deus, que esse dinheiro seja abençoado para vidas, para resgate, para salvação, para o crescimento do Teu reino. E o Senhor usa a vida de cada um aqui, porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é um Deus bondoso. E cada um que ofertou, que entregou o seu dízimo, o Senhor sabe, abençoa, prospera, Pai, em nome de Jesus. E aqueles que ainda não fizeram hoje, ou não fizeram neste momento, o Senhor é grande em benignidade, o Senhor abre o nosso entendimento para cada vez mais entendermos qual a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que este momento seja sempre um momento que nós venhamos pensar, refletir e principalmente investir em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelas crianças? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez nós estarmos tendo o privilégio de passar a Tua palavra, a Tua mensagem, transmitir o Teu Evangelho a essas crianças. Que ainda hoje elas entendam as histórias que apontam para o Teu Filho Jesus Cristo como Salvador das vidas delas. Que elas possam entender essa mensagem e passá-la aos demais. Que através delas e através dessa igreja, muitas famílias sejam alcançadas e que elas possam ser, desde já, pessoas parecidas contigo. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Todos acharam? Atos 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós, na sexta-feira, grande parte do cristianismo comemorou um dia em que 508 anos atrás, alguém pensou, e não apenas pensou, mas agiu sobre o que é ser igreja. Alguém tomou uma atitude baseada no que pensava sobre igreja. Nós, através deste evento, do qual nós inclusive somos legado, nós temos a oportunidade, nós inclusive somos convidados a pensar o que é ser igreja, o que é a igreja. Nós já viemos ouvindo, meditando, refletindo, falando sobre o que é ser igreja, o que é a igreja. Algumas semanas, alguns meses, alguns domingos nós já temos meditado nessa ideia, nessa verdade do que é igreja. Nós já falamos sobre o que é este ajuntamento, nós já falamos sobre a importância, o valor de nós nos congregarmos,
de nós nos reunirmos, de nós separarmos um tempo na nossa agenda dedicado a estar em um único lugar, falando a mesma coisa, cantando a mesma letra, ouvindo a mesma palavra, de uma mesma fé. Nós já falamos sobre como isso nos conecta a um movimento histórico que começa inclusive no livro dos Atos. Um livro daqueles que se reuniam, ou todos os dias, ou no dia do Senhor, mas daqueles que, por acreditarem que Jesus voltará, assim como nós também acreditamos, resolveram se reunir para alimentar essa esperança juntos, para alimentar essa fé juntos, para serem encorajados juntos. Mas nós vamos ver hoje algo que vai além da importância e da necessidade de nós estarmos aqui, juntos. Por que nós sermos igreja aqui? Nós podemos ser igreja onde nós estamos, nós somos representantes do reino de Deus. Mas por que aqui? Por que nos reunirmos? E hoje nós vamos comentar, nós vamos falar um pouco mais sobre a importância de como nós estarmos aqui. Pedi para os irmãos abrirem no livro dos Atos, no capítulo 5, mas nós vamos começar no capítulo 4, a partir do verso 32. Atos 4, a partir do verso 32, diz assim: Da multidão dos que creram, era um o coração e uma a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos uma dimensão do que é essa reunião da igreja, o que significa nós nos reunirmos em um local que não necessariamente precisa ser um local totalmente estruturado, mas em um mesmo local, em um só coração, em uma só alma, em uma só fé. Aqui nós vemos a importância dessa reunião, dessa organização. Esse espaço, esse ambiente, já desde Atos capítulo 5, trazia segurança, trazia consolo, trazia fatos já nessa vida, a respeito da esperança que eles alimentavam em comum para outra. Aqui nós vemos que aqueles que eram necessitados, eles tinham na igreja o suprimento das suas necessidades. Aqui, aqueles que precisavam de consolação, tinham na igreja essa consolação. E não apenas algo abstrato, como Jesus te abençoe, Jesus te console. Vocês já viram esse meme na internet? De alguém no WhatsApp falando assim: me passa o seu Pix que eu vou abençoar ele. E a pessoa passa a chave Pix e a pessoa manda uma mensagem assim: Deus abençoe o seu Pix. Na igreja, nós não temos essa restrição. Na igreja, as pessoas que precisavam ser consoladas tinham em Barnabé alguém de fato que as consolava. Em palavras, em atitudes, em companhia, em exemplo, em dinheiro. Barnabé, alguém de muitas posses, cuja generosidade acompanhou a sua riqueza. Então, nós sabemos que na igreja nós temos de fato, não apenas de forma genérica, de forma que a gente não consegue explicar, tudo aquilo que nós dizemos crer. Aqui está dizendo exatamente isso.
ninguém considerava apenas seu, porque tudo aquilo que eles criam, eles praticavam. Tudo aquilo que eles falavam, que eles acreditavam para o futuro, eles já viviam na prática, no presente, semana após semana, encontro após encontro. Porque eles depositavam a sua generosidade aos pés dos apóstolos. Digamos que quase que numa hierarquia, mas não apenas hierarquia, e sim numa organização já estabelecida. Então nós sabemos que igreja é de verdade um corpo de Jesus. Não é apenas eu sou igreja, eu estou como sendo um membro de Jesus, onde eu estou. Não, não. É algo visível. Há uma definição, há muros que delimitam o que é ser corpo do Senhor. O que é ser a consolação de Jesus. A igreja. É na igreja. Mas nós vamos falar hoje a respeito de como nós podemos vir à igreja. E não apenas a esse prédio aqui na Avenida Águas da Prata, 453, mas onde quer que nós, Igreja Batista Nova Jerusalém, nos reunamos. Como nós nos reunimos como igreja. Como nós fazemos parte dessa comunhão. Quero começar então, Atos 5, a partir do verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou Ananias aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendido, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mentiu para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. E sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por este valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, levaram-na, sepultaram-na ao lado do marido. Sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja. Que o nosso coração também esteja em comunhão contigo. Que nós possamos estar aqui como uma só fé, um só batismo, um só corpo, uma só esperança. Que nós possamos aprender em comum, para que nós possamos crescer em comunidade. Essa é a nossa oração, que o Senhor fale aos nossos corações, e aquilo que a gente aprender, a gente transmita aos demais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Ananias, Safira, eles estavam no lugar certo, eles estavam na igreja, eles estavam reunidos com os demais, do qual também fazia parte Barnabé, os apóstolos. Ananias, Safira, eles estavam bem acompanhados. Diga-me com quem andas, direi quem és. Ananias, ele estava completamente bem acompanhado, mas estava pelo motivo errado. Ananias e Safira estavam na comunhão, mas não estavam em comunhão. Ananias, Safira, eles tornaram aquele ambiente algo como as pessoas hoje, talvez você, talvez um conhecido, talvez eu, estamos tornando as nossas reuniões vir por vir. Ah, é domingo, 7 horas da noite? Então eu tenho que estar lá. Ah, eu preciso ir para lá. E vem para a comunhão.
não necessariamente em comunhão com Jesus. Ouve a palavra como quem ouve uma palestra. Eu vou lá ouvir aquela música, aquelas 3, 4 músicas, vou ver se eles estão cantando bem, vou ver se está tocando bem, vou ver se eles merecem o meu compartilhamento na internet. Ouve a palavra como quem ouve uma receita de bolo, sai daqui exatamente igual como chegou. Participamos dessa assembleia, desse ajuntamento, só que muito mais preocupados em baterem o nosso cartão, em batermos o nosso ponto. Deus, vim mais um dia para a sua firma. Bati do cartão na entrada, bati do cartão na saída. Ananias e Safira, eles estavam fazendo exatamente, inclusive, algo dos quais os profetas já haviam alertado o próprio povo de Israel. Porque vocês estão se reunindo como o meu povo. Vocês estão falando como o meu povo. Só que vocês não são o meu povo. Vocês cantam para mim. Dizem que ouve por mim e de mim. Vocês dizem se reunir em meu nome. Só que o coração de vocês está tão distante. O coração de vocês não está nem um pouco perto de onde vocês agora estão. Ananias, inclusive, não pecou por causa do dinheiro. O pecado de Ananias não foi a respeito do valor que ele ofertou. Assim como nós sabemos que o pecado de Caim não foi exatamente, estritamente, resumidamente, a oferta de Caim. Mas foi o coração. Mas foi a intenção. Por qual motivo eu vou dar essa oferta? Talvez nós estejamos aqui pelo motivo errado. Apenas como aparência. Nós estamos aqui para fazer como que uma sociedade que esconde os próprios defeitos, como uma rede social que esconde os bastidores, e nós não queremos dar razão, não queremos dar assunto para que as pessoas falem, olha, tal pessoa não veio hoje, tal pessoa não veio há 2 semanas, olha, tal irmão não veio há 2 meses, então a gente vem, olha, mais uma atividade, eu tenho que ir, eu preciso ir. Nós talvez estejamos vindo para nos parecermos piedosos, para que as outras pessoas acreditem que nós realmente temos fé. Mas a igreja, ela não é um lugar de disfarce. A igreja é um lugar de entrega. A igreja não é um lugar em que nós vamos nos esconder para amanhã nós fazendo algo ruim na rua, na nossa casa. Alguém fala assim, você fez algo de errado, e você fala assim, você está mexendo com o ungido do Senhor. Você sabe onde eu estava ontem? Se escondendo atrás da fé. O que nós ouvimos por diversas vezes, atualmente, nos tempos recentes, pessoas que se escondem atrás da Bíblia. A igreja não é esse lugar. A igreja é o lugar que nós escolhemos vir e nos entregar. Há um ditado muito conhecido que fala que os parentes são a família que nós recebemos. Os amigos são a família que nós escolhemos. A igreja é a família que nós percebemos, que nós sempre temos, que nós sempre tivemos e que nós sempre teremos por toda a eternidade. A gente um dia percebe que este ambiente é tudo o que a gente precisava. Então a gente se envolve, a gente se entrega, a gente não faz apenas por disfarce. É interessante até que o próprio mundo lá fora, e eu estou usando uma expressão bem mundo sagrado e profano, mundo, igreja, lá fora, porque eu quero dizer que a sociedade civil já percebeu que sem envolvimento não se chega a lugar nenhum. Quantos de vocês trabalham em empresas que amanhã, antes de começar o expediente, vocês vão ter aquele momento de motivação, vocês vão ter a cultura da empresa reforçada para que vocês se lembrem onde a empresa quer chegar. E aí você é convidado, encorajado, quase coagido a bater palma, a cantar o lema da empresa, a se motivar em prol da empresa.
a seguir os processos. Quantas empresas têm investido pesado em treinamento de processos? Porque as pessoas na sociedade civil já perceberam que sem envolvimento, sem engajamento, não há resultado. Irmãos, se eles perceberam com esses resultados tão menores perto do reino de Deus, quanto mais nós, sem o nosso envolvimento, nós não estabelecemos o propósito da igreja. Essa igreja só chega onde ela tem para chegar, com a participação de todos. Quando a gente não vem apenas para bater o cartão e sair, como por vezes nós fazemos na própria empresa, fizemos na escola, eu vou só porque eu preciso ir, olha, eu vou só pelo salário. Mas a igreja é um lugar em que nós percebemos que esse encontro vai além. Não se resume a nós virmos para bater cartão. Não se resume a eu vou olhar para essas pessoas porque elas estão no mesmo lugar que eu. A igreja vai além. A igreja é uma família. Mas essa mensagem não é uma mensagem de repreensão, não é uma mensagem de exortação dura. É uma mensagem de consolo, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem para você entender os benefícios, não de apenas vir para a igreja, mas de como vir para a igreja. Porque é interessante quem repreendeu Ananias, é interessante nós nos lembrarmos quem repreendeu Safira. Pedro. Os irmãos se lembram quem foi Pedro? Pedro, ele percebeu que haviam duas pessoas reunidas ali que estavam com o coração distante, não apenas de Deus, mas daqueles outros irmãos. Que eles estavam vendo a oferta de Barnabé com um espírito de rivalidade. Já que Barnabé deve ter dado 1 milhão, eu tenho 15 milhões. Eu vou vender, vou doar 2 milhões. As pessoas nem vão saber que eu tinha muito mais para doar, mas elas vão ver que eu doei mais. Pedro percebeu algo que tinha afetado ele. Pedro se identificou. Irmãos, isso é fantástico, isso é lindo, porque na igreja nós somos exemplo e testemunho. Talvez eu vir aqui, não apenas por vir, mas por me importar com a vida de cada um aqui, pode fazer a minha dor do passado ser a resposta da dor do irmão no presente. Eu já passei por isso. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o remédio para isso. Eu sei a gravidade do seu problema, do seu erro, da sua situação, mas eu sei a resposta para isso. Pedro lá, quando ainda era discípulo, Jesus, você não sabe com quem você está falando. Esses 11 aí podem fazer o que quiser. Eu sou diferente. Jesus, você está me comparando com Filipe, com Tiago? Você está me comparando com Mateus? Você está me comparando com João? Jesus, eu sou melhor que eles. Pedro teve esse espírito de rivalidade. Pedro alimentou essa competitividade enquanto ainda andava com Jesus vivo, antes de morrer. Pedro entendeu quando alguém agiu igual no ajuntamento da igreja. Eu percebi que alguém está tendo o mesmo problema que eu. É na igreja que a gente detecta e resolve isso, irmãos. É na igreja que a gente corrige, e não apenas de forma dura, mas com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, com a nossa companhia, com a nossa atenção, aquilo que aflige o irmão. Quando eu sei como aquela pessoa chegou aqui na igreja, eu posso sentir a dor dela. Hoje, por exemplo, fez um tempo meio, estava meio estranho o tempo, porque hoje eu, acordei cedo, e aí eu vi o dia amanhecendo, 5h30, 6 horas da manhã, choveu demais, e estiou lá para as 9, 10 horas, até umas 3, 4, e aí voltou a chover. Qual foi o seu pensamento, sabendo que hoje era dia de nós celebrarmos aqui? Poxa, aquele irmão que não tem carro, será que ele vai conseguir ir?
nós nos ajuntando, nós nos conhecendo, mas não apenas por vir, para pegar a nossa bênção, para tomarmos posse da nossa herança, mas para nós distribuirmos aquilo que nós de graça recebemos, nós então abrimos nossos olhos para uma outra possibilidade. Nós temos um ambiente de cura. É interessante como um teólogo do passado diz que Pedro caiu para que ele caindo, para que a sua experiência de vida, para que o seu erro ajudasse a sustentar os que caíssem depois. Irmãos, os nossos erros, eles não são contabilizados para punição como numa empresa. Eles são arquivados para que nós possamos acessá-los lá no futuro. Olha, eu errei assim, que você não erre também. Eu aprendi com o meu erro exatamente essa mensagem que eu quero passar para você. A minha história agora é uma história de ensino para que as outras pessoas evitem cair e, se caiam, saibam como se levantar. É na igreja. É na igreja. A gente pode muito bem assistir exatamente essa mensagem hoje, em qualquer momento, em qualquer lugar da nossa vida. Ela vai subir para o YouTube. Você pode, por conta dessa facilidade, então adotar este hábito. Eu me sinto parte da Igreja Batista Nova Jerusalém, mas eu agora não vejo a necessidade de fazer parte dos ajuntamentos, dos eventos, das tarefas e das ações dos irmãos da Nova Jerusalém. Você pode fazer isso. Você vai estar perdendo essa oportunidade de ensinar e de aprender. Você vai perder o privilégio de falar assim: nós nos reunimos todo domingo. Não apenas eles. Não, eu assisto às celebrações deles. Não, eu não assisto apenas. Eu gosto e compartilho as reuniões deles. Se reunindo, irmãos, você pode falar: nós estamos reunidos. Nós estamos congregados. Nós estamos crescendo junto. Nós estamos sendo consolados. É um erro, irmãos. Nós queremos os benefícios da comunhão, sem trazer para nós também o compromisso que ela precisa. Quantas pessoas nos incomodam ao longo do dia, quando nós percebemos que elas querem apenas algo nosso dela, para ela, e não uma relação de troca. Quando as pessoas querem se aproximar de nós, mas não para se envolver com a gente, e sim para obterem alguma vantagem que nós podemos trazer. Que a gente não seja assim na igreja. Olha, eu vou para buscar a minha bênção, mas eu não quero o compromisso que envolve lidar com essa bênção. Quantos hoje, e talvez exatamente neste domingo, estejam pregando, ouvindo, a respeito do que Deus falou ao povo de Israel, lá na entrada de Canaã. Hoje vocês têm a vida e a morte, a bênção e a maldição. E para interpretar, para aplicar essa passagem, está falando assim: eu quero ser abençoado. Mas se esquecem de todo o restante do que Deus fala. Se vocês obedecerem a minha voz. É no ambiente da igreja que a gente tem os nossos olhos abertos, que nós somos despertados, de que a igreja não é apenas um caixa eletrônico que nos dá uma bênção quando a gente quer, sem compromisso qualquer. E olha que nos dias de hoje, tem banco que a gente tem mais compromisso do que em casa. É empréstimo, é financiamento. Mas é na igreja que nós percebemos que nós só recebemos quando nós doamos. Que nós só somos abençoados no caminho e não apenas na nossa espera. Eu serei abençoado quando eu receber aquela boa notícia. E feche os olhos para pessoas que poderiam te abençoar agora nessa jornada. A inclusive perceberem quão maior é essa bênção da comunhão
do que o que nós esperamos de forma pontual, individual. Eu queria uma casa tão grande, tão bonita, numa localização tão privilegiada. Talvez nós estejamos fechando os nossos olhos de que o que nos abençoa não é uma casa grande, é uma mesa farta. E não mesa farta de comida, de alimento, enfim, salgadinho, comida, refeição. É essa mesa aqui, com as delícias do reino, compartilhadas entre nós. A gente costuma falar e repetir tanto o óbvio, né? De que João fala que como a gente pode falar que ama a Deus se odeia o nosso irmão? Mas nessa mensagem não está envolvida apenas o ódio, está envolvida também a indiferença. Porque, diferente do que muitos podem acreditar, o contrário de ódio, de amor não é ódio, é indiferença. Você pode estar falando assim, não, eu amo as pessoas que eu nunca vi. Não, eu não faço nada de errado com as outras pessoas. Mas você não faz nada de certo com as pessoas que estão à sua volta. Você não se compromete, você não se envolve. Você que é prestador de serviço, já atendeu uma pessoa que a cabeça dela está completamente em outro lugar? A pessoa te pede informação, mas sequer devolve o seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. A gente se sente tão ruim quando não tem um diálogo. E nós podemos estar fazendo exatamente o mesmo na igreja, como fizeram Ananias e Safira. Eles participavam das reuniões, eles estavam juntos com os apóstolos, eles estavam ali inseridos naquele grupo, mas a mente deles estava completamente longe, estava muito distante. Eles não viam os outros como irmãos. Aliás, o nosso convite, a nossa fé, a nossa esperança, sequer é para nós reconhecermos uns como irmãos, é para nós nos reconhecermos como o próximo superior a mim mesmo. Você não merece apenas a relação que eu tenho com o Marcos, você merece a relação de alguém que eu tenho muita estima, muito maior. Não que o Marcos não tenha estima, mas aquela relação diária do cotidiano vai tirando um pouco da nossa dimensão de quem é o próximo. Eu vejo ele todo dia. Eu acordo no mesmo quarto que ele, eu como na mesma mesa que ele. Vai perdendo um pouco da dimensão de quem é ele. Eu me reúno todo domingo eu estou olhando lá, está a mesma pessoa, no mesmo lugar inclusive. E a gente vai perdendo um pouco o sentido, a sensibilidade de quem é que está ao nosso lado. De quem é aquela pessoa. Do que nós podemos fazer por ela, e não apenas o que nós podemos esperar dela. Ananias queria os louros de ter vendido mais, de ser o melhor. E Pedro mostrou que aquela relação, aquele ambiente não tinha nada a ver com aquilo. Aquele ambiente não era um ambiente de disputa, mas um ambiente de comunhão. Irmãos, reconhecer o próximo como superior a nós mesmos é o alicerce, é o cimento da nossa comunhão. Sem ele, isso aqui que nós dizemos ser casa de Deus, desaba. Se nós estamos vindo aqui apenas por vir, apenas para cumprir tabela, apenas para mostrar para as outras pessoas que nós somos alguém diferente, melhor, mais crente, mais religioso, nós estamos vindo em qualquer lugar, menos igreja. E a contribuição neste erro é nossa. Nós estamos sendo obstáculo para a expansão do reino, porque as pessoas enxergam qualquer coisa, menos igreja, aqui. Diz Paulo aos Efésios: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Irmãos, não é algo abstrato, não é algo genérico, não é algo filosófico. A presença do reino de Deus aqui na terra é algo real, é algo factual. E sabe o que é o reino de Deus aqui na terra? Nós como igreja. Os reformadores, e não apenas Lutero, Calvino, mas diversos outros reformadores, eles não queriam acabar com a igreja. Essa ideia de que eu sou igreja, eu faço parte de uma igreja
de qualquer forma. Não é de quem pensava exatamente nessa igreja dos apóstolos. Essa é uma ideia recente. Inclusive os reformadores se importaram tanto com a igreja que as ações da reforma tiveram como ponto principal o resgate da igreja. A ideia deles era trazer uma mudança para a igreja, não apenas se afastar delas. No dia 3 de janeiro de 1521, Martim Lutero foi definitivamente expulso da igreja que ele fazia parte. Irmãos, foram 4 anos combatendo o que ele via de erro na igreja, que ele frequentava, que ele por um tempo liderava, debatendo as ideias dele com a dos demais, incomodando, inflamando o seu coração a respeito do que ele estava vendo e do que ele estava lendo, mas ele não saiu da igreja. Ele se considerava igreja. Pode ter o defeito que for, mas eu faço parte da igreja. Isso não valida os abusos que muitas pessoas hoje, em nome de uma igreja, em nome de uma unidade, talvez estejam nos querendo convencer. Significa que em muitas situações, o que nós estamos vendo é porque nós estamos enxergando de fora, sem um envolvimento. Olha, eu sou pecador, eu tenho defeitos, mas aqueles ali também, e perdem a correção, o ensino, a edificação, a construção juntos. O meu erro, eu não quero corrigir. Eu acho tão bonito o acerto dos demais, mas o meu erro, eu não quero corrigir. Eu nem quero me envolver tanto com os irmãos para que eles não saibam quem eu sou de verdade e eu não precise mudar. É lindo quando a gente fala, Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus transforma. Mas como você está buscando essa transformação? É muito fácil falar assim, eu vou abrir a Bíblia e vou me enxergar no lado errado da história. Difícil é quando alguém de carne e osso fala que nós estamos. Parece humilde, né? Porque eu pequei, porque eu errei, porque eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Difícil é quando alguém precisa ser misericordioso conosco. Aí nós entramos exatamente no que João fala. A gente fala tanto de Deus porque a gente nem sabe onde Ele está agora. E o teu irmão, que está sendo a voz de Deus naquele momento. E a igreja, que está sendo um sinal histórico do meu reino naquele momento. O que você tem feito com eles? Qual tem sido a sua parcela de contribuição? Qual tem sido o seu engajamento em tudo aquilo que eles estão fazendo a serviço do reino? Onde você está nessa história? Irmãos, que a gente não saia daqui apenas com sermões na memória. Que a gente saia daqui com nomes no coração. Que a gente não venha aqui apenas para ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos agregue, aquilo que vai nos ensinar, a ponto de que nós possamos escolher o que aprender ou não e levar daqui para frente. Mas que nós possamos estar completamente inseridos na vida um do outro. Naquilo que Deus tem falado para nós, não para mim, não para você, não para ele, não para ela, mas o que Ele tem falado para nós. Ananias e Safira mentiram porque queriam pertencer sem participar. Pedro confrontou-os, porque o evangelho não se vive sozinho. A fé sem comunhão é uma fé incompleta. Se você diz que acredita, se você diz que ama, mas você não pratica, você está caindo no mesmo erro de Ananias e Safira, de mentir não apenas para Deus, para o seu espírito, mas para o seu corpo, para o corpo de Jesus, que se reúne todos os dias aqui na terra. E eu falo todos os dias não porque nós vamos nos reunir todos os dias, amanhã, terça, mas porque todos os dias tem povo de Deus se reunindo na terra. Se você quer os benefícios, mas não quer fazer parte do serviço, essa é a noite de você rever a sua esperança, de você repensar a sua fé, de você observar a caminhada. A mensagem não é para você sair daqui desesperado, desesperançado. A mensagem é um convite, que se você ainda não faz parte, que você faça. Que a partir de hoje você se identifique
como igreja de Jesus. Mas não porque de forma genérica, teológica, você disse que aceitou Jesus algum dia, mas porque quando procuram o seu corpo, você está lá no meio. Porque quando procuram um membro do corpo unido, você faz parte dele. E você não vem apenas para ouvir, você não vem apenas para receber algo em benefício próprio. Você vem para se abastecer e distribuir aos demais. A começar pelos domésticos da fé. E a partir da igreja, por todo mundo. Que nós sejamos, irmãos, de fato, corpo de Jesus Cristo. Jesus, na sua última semana, ele se reuniu com os seus discípulos, dentre os quais um iria matá-lo, ia entregá-lo à morte. Mas disse o apóstolo João, que vendo de longe aqueles discípulos, tendo amado eles, amou-os até o fim. Tendo feito tudo o que ele fez, até aquele momento em que chegou a hora, é agora que eu vou ser entregue, Jesus decidiu continuar reunido, envolvido, pertencente. Nós temos diante de nós esse privilégio, irmãos. Nós temos diante de nós essa oportunidade. Nós temos diante de nós essa boa notícia de que nós fomos transformados. Nós saímos do reino das trevas, do individualismo, da competitividade, para um reino da luz, em que todos enxergam a todos, não para nos vangloriarmos, mas para nós vivermos a comunhão que nós recebemos de Deus. Olharmos um como superior, o próximo, do que a mim mesmo, e assim servir. De vir aqui saber com quem eu estou me congregando, quem faz parte deste corpo, e crescermos juntos. Sabermos o nome de cada um, sabermos as dores de cada um, não apenas sabermos, mas compartilharmos as dores de cada um, para que assim nós sejamos um, para que assim nós venhamos aqui poder cantar nós, não apenas eu. Muitas músicas hoje falam em eu, né? Isso é válido, irmãos. A nossa jornada, ela envolve uma relação direta com Deus, mas o nosso chamado não. O nosso chamado não é de uma ligação, de uma jornada individualista, é de nós, é de união, é de comunhão, é de repartir o pão, não de vender, não de tomar, não de guardar, não de acumular, é de se doar. Mais vale dar do que receber. Irmãos, que a gente sinta alegria em ver a alegria do outro. Não que a gente olhe para os outros como se não conhecesse. Que essa igreja, Batista Nova Jerusalém, seja uma igreja em que as pessoas sabem a importância de vir, mas sabem também o valor de como vir. Que as pessoas tenham a alegria de estar aqui domingo, mas que elas percebam uma alegria muito maior de como é estar aqui no domingo. De que esses momentos que nós vivemos aqui sejam momentos especiais, não porque alguém colocou no grupo do WhatsApp, vai ser um momento especial, mas que nós percebamos, antes que nós promovamos um ambiente especial para quem vem aqui. Que a gente não seja apenas uma presença passiva, mas que nós tenhamos intervenções ativas na vida um do outro. Eu não quero apenas que você não se dê mal, eu vou fazer de tudo pelo seu bem, porque nós seremos um coração, um só corpo, uma alma, um só Espírito, um só Senhor. Irmãos, nós vamos celebrar um só corpo, que foi partido em favor de nós, não apenas de mim. Não há nada mais coerente do que nós vivermos aquilo que nós rememoramos todos os meses, daquilo que nós falamos que viemos fazer todos os domingos. Que a gente faça isso todos os dias, em todos os lugares. Vamos colocar em pé e cantar essa música que nos convida exatamente a esse espírito. Que a gente vem aqui não apenas para mostrar o quanto nós temos, nós podemos dar, mas que a gente se coloque à disposição daquilo que nós podemos fazer uns pelos outros. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo
aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Peça: Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Quero chamar aqui a Elma e a Jane. Enquanto nós estivermos cantando e elas estiverem servindo, quem pegou os seus elementos, vá se sentando. Leva-me além, todas as alturas, onde ouço a tua voz, falar de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Jane, você ora. Soberano Deus, louvado seja o seu nome, Pai, na beleza da tua santidade, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esse momento tão especial, ó Pai, onde nós trazemos a nossa memória, Pai, tudo o que o Senhor fez por nós, Pai.
Muito obrigado, ó Deus, obrigado por esse momento tão maravilhoso. E nós te louvamos, ó Deus, que cada um, Pai, possa cada dia mais, Senhor, te adorar em verdade e em espírito, assim como tua igreja, Pai, reunida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós repetimos, renovamos um hábito cada vez que nós nos encontramos para celebrar esse momento. Aquele momento em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e disse que este pão é o corpo dele, que é partido em nosso favor. Que a gente lembre do sacrifício de Jesus, não apenas em meu favor, mas em nosso favor. No favor de muitos que ainda precisam conhecer esse sacrifício. E que nós, através de nós, possamos ser esse canal para que muitas pessoas saibam do sacrifício de Jesus, que não apenas quis as bênçãos de ser filho de Deus, mas ele se entregou em nosso favor. E disse: comamos do pão. Depois de terem comido o pão, Jesus reforçou essa relação. Que essa relação não seria uma relação corporativa, não seria uma relação comercial, não seria uma relação de interesse, seria uma aliança. Seria uma relação de envolvimento, até a morte de cruz. Ele tomou o seu sangue e falou que aquele sangue era a aliança. Ele estava comprometendo-se com cada um de nós, com a sua igreja. E nós, quando renovamos esse gesto, nós reforçamos que nós, se não estamos querendo nos comprometer igual, que nós queremos ser como Ele, dar a nossa vida, se possível, em favor do outro. Ele disse: este é o sangue de uma nova aliança. Tomam e façam parte junto comigo. Tomamos o cálice. Enquanto nós cantamos exatamente o que nós acabamos de cantar, para que este momento não seja apenas um momento que lembra o passado, mas que seja um momento do presente, que renova a nossa esperança para o futuro, que você pense naquilo que você ainda pode fazer, não por essa igreja, como alguém de fora, mas com essa igreja. Não apenas ajudar os que estão caminhando, mas entrar na jornada com essa igreja. E trazer muito mais pessoas, não para que eles nos admirem, mas que eles sejam edificados, que eles aprendem, que eles ensinem junto conosco, que eles vivem e experimentem o que nós estamos ou queremos viver nessa igreja. Vamos colocar em pé mais uma vez e cantar essa música. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração.
mais que a neve, mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Possa sentar e que a gente encontre este valor de que nós podemos muito mais unidos em conjunto. A letra diz que neste sangue lavados nós seremos mais alvos do que a neve. Paulo diz que é através da nossa edificação é que os nossos pecados são perdoados e purificados. Irmãos, a nossa jornada a caminho da eternidade é comunitária, é conjunta. Não é uma corrida em que eu preciso chegar primeiro. É uma jornada em que eu quero chegar junto. Nós podemos chegar junto. Quarta-feira, nossos encontros de fé e vida prática às 20 horas. Se possível, venha para aprender em comunidade, conhecendo a vida do outro. Domingo que vem nós estaremos aqui às 19 horas também. Que o seu coração se aqueça já no domingo, já no sábado, meia-noite. Opa, é domingo. Enquanto alguns perfis na internet, hoje tem alguma coisa, o seu coração já fale, hoje tem encontro com o povo de Deus. Hoje eu tenho um encontro com meus irmãos. E que a gente venha com esse espírito. Que a gente venha, mas que a gente venha com um só coração. Para falarmos da mesma esperança. Nós estamos encerrados, irmãos, em nome de Jesus.